trabalha com experiência do usuário ou User Experience, é comum falarmos sobre como os aspectos do comportamento humano influenciam nos projetos que vamos elaborar. Nós somos profissionais responsáveis por entregar uma experiência relevante, positiva e interessante para as pessoas. Estamos sempre preocupados em entender como as pessoas pensam, sentem e se relacionam com o mundo ao seu redor. Baseado nisso, a doutora Susan, psicóloga comportamental, reuniu 10 aspectos que são importantes quando a gente fala no desenho de uma UX, de uma User Experience ou no desenho da experiência do usuário que nós pretendemos proporcionar para os nossos clientes. São esses 10 aspectos que nós vamos ver juntos nesse vídeo. Para começar apresentando a doutora Susan, ela que trabalha desde 1985 com UX, com User Experience, também é autora de 5 livros na área em que ela fala justamente do comportamento humano e da influência que o nosso comportamento, que a nossa construção biológica e emocional influenciam o nosso relacionamento com os produtos e serviços com que nós lidamos todos os dias. A doutora Susan, por exemplo, é responsável pelo livro 100 coisas que todo designer precisa saber sobre pessoas. Afinal, o design está sempre trabalhando para as pessoas, criando interfaces para as pessoas. Então precisamos conhecer muito bem as pessoas e a nós mesmos. Também é autora do livro Como Nós Vamos Fazer as Pessoas Fazerem as Coisas, entre outros livros importantes na área. E é desse material que surgiu, então, os 10 aspectos que a doutora Susan nos sugere ficarmos atentos quando vamos elaborar uma solução digital. Vamos conhecê-las? A primeira delas é: as pessoas não querem trabalhar ou pensar mais do que precisam. Uma outra obra também muito famosa dentro do universo do design, da experiência de uso, fala sobre isso. Não faça as pessoas pensarem. A doutora Susan traz esse pensamento para nós com alguns pontos de reflexão. O primeiro: as pessoas farão o mínimo trabalho possível para realizar uma tarefa, e cabe às vezes ao designer compreender qual é este mínimo necessário que podemos proporcionar como atalhos e caminhos que vão proporcionar para a pessoa uma experiência mais simples, mais fácil. Também fala a doutora Susan que é melhor mostrar às pessoas um pouco de informação no começo e deixá-las escolher se querem se aprofundar no assunto, que é o conhecido como divulgação progressiva. A gente já conhece bastante, dar ali pequenas pistas, pequenas informações para as pessoas já entenderem do que se trata o assunto e aí decidirem se querem ou não se aprofundar naquilo. Os títulos dos nossos conteúdos estão muito relacionados a isso. Nós lemos os títulos e já temos pista daquele conteúdo. Se ele nos atrai, nós então vamos ler, por exemplo, o texto a partir desse título. A doutora Susan traz então aí, em vez de apenas descrever as coisas, mostre às pessoas um exemplo. É algo que funciona melhor para as pessoas. Preste atenção à acessibilidade, aqui no sentido do affordance, que seria as pistas do que o próprio produto, do que o próprio objeto dão para a pessoa entender como lidar e interagir com ele. Ou seja, um botão tem que parecer um botão, um link tem que parecer um link, para que a pessoa entenda qual é a possibilidade de interação que ela tem com cada elemento da interface ou com cada elemento daquele produto digital. Forneça os recursos que as pessoas realmente precisam no momento que elas precisam. Não vamos afogá-las com muitas interações que elas podem fazer em outro momento. Também um pouco do que a gente falou sobre a divulgação progressiva. E também aí, dentro ainda do item 1, forneça padrões. Os padrões permitem que as pessoas trabalhem menos, porque reconhecemos as coisas, não precisamos aprendê-las novamente e podemos dar sequência à nossa experiência. O segundo item que a doutora Susan traz é: as pessoas têm limitações. Todos nós temos limitações.
E precisamos entendê-las para conseguir proporcionar uma boa experiência. Primeiro item aqui, a primeira dica neste item é: as pessoas só podem ver certa quantidade de informação ou ler certa quantidade de texto em uma interface sem perder o interesse. Novamente, a divulgação progressiva, a navegação progressiva é algo que a gente pode proporcionar para tornar a experiência melhor. Ao invés de eu entregar uma refeição completa, eu entrego aperitivos para que a pessoa vá interagindo e absorvendo o que ela achar mais interessante, o que lhe der mais sentido e lhe der mais prazer também. Torne as informações fáceis de rastrear, algo muito importante. Aí nós podemos usar recursos visuais, por exemplo, colocar um título em tamanho maior, em uma cor mais forte, para deixar essas pistas cada vez mais fáceis de serem reconhecidas. Então conseguimos rastrear mais facilmente o material, o conteúdo e o que está sendo nos proposto enquanto experiência. Use títulos e pequenos blocos de texto. Novamente, quando a gente separa aquela grande quantidade de informação em pequenos blocos de texto, naturalmente aquilo vai ficar mais fácil de ser consumido, entendido e rastreado pelos usuários. As pessoas não podem realizar várias tarefas ao mesmo tempo, apesar de haver uma certa lenda urbana de que fazemos isso. Então, a pesquisa, segundo a própria doutora Susan, a pesquisa é muito clara sobre isso. A pesquisa dentro do campo, deste campo especificamente, é muito clara. Então, não espere que elas façam isso. Uma tarefa por vez, uma informação por vez. As pessoas preferem linhas curtas, mas leem melhor com as linhas longas. Esse é um paradoxo que a gente vai ter que lidar e vai ter que entender o equilíbrio que nós vamos colocar, então, entre o que é curto, o que é uma pílula, o que é um aperitivo e o que é uma refeição completa, o que é mais conteúdo, mais informação e também mais interações que eu vou proporcionar aos usuários, dependendo do contexto onde eles estão. As pessoas também tendem a pedir coisas que, na verdade, não necessariamente é a melhor coisa para elas. Por isso que fazemos tanta pesquisa para entender padrões de comportamento muito além daquilo que é falado ou declarado pelas pessoas. E aí, seguindo, a doutora Susan nos traz: as pessoas cometem erros. Todos nós estamos aí propensos a cometer erros. E aí ela traz alguns pensamentos para nós. Primeira coisa, presuma que elas vão cometer um erro e antecipe o que você já entende que pode ser um erro. Antecipe este erro. Tente fazer com que as pessoas, inclusive, evitem de cair nestes erros que você conseguir mapear, seja antes da experiência, durante a experiência, identifique erros que costumam acontecer recorrentemente e mude a partir disso. Se os resultados dos erros forem graves, use uma confirmação antes da gente passar para a próxima etapa. Então, se aquilo pode ser gerado alguma coisa muito grave, uma interface, algum tipo de comunicação com o usuário para que ele confirme se realmente ele quer fazer aquilo. Você realmente deseja cancelar a sua conta, excluir o seu conteúdo, por exemplo? Essa operação não pode ser desfeita. Um exemplo. Então, é interessante que a gente ajude o usuário nesse sentido. Facilite o desfazer, o Ctrl+Z. Isso é muito importante no dia a dia e no ambiente digital. Precisamos pensar nessas funcionalidades. Prevenir a ocorrência de erros é sempre melhor do que ajudar as pessoas a corrigi-los. Então, a melhor mensagem de erro, a doutora Susan nos lembra, é nenhuma mensagem. Novamente, por isso que estudamos tanto dentro do contexto do UX, da arquitetura da informação, é feitos tantos estudos para entender como as pessoas estão interagindo com protótipos, com aquilo que nós entendemos que é uma boa solução, para a gente compreender aonde a pessoa pode acabar se equivocando e a gente prevenir que esses erros aconteçam. Se for uma tarefa propensa a erros, a dica é a mesma do conteúdo, divida em partes menores. Se o usuário cometer um erro e você puder corrigi-lo, faça e mostre o que você fez. Informe para o usuário aquilo que você fez para ajudá-lo, para ele ter consciência também daquilo que está acontecendo. E por último, quem está projetando a experiência do uso também comete erros. Então, certifique-se.
dentro do projeto que a gente está fazendo, que a gente tenha tempo e energia para iteração, para feedback e para o teste com os usuários. Aquilo que a gente projeta como uma solução perfeita pode não ser tão perfeita quando começa a interagir com as pessoas. Pense nesse tempo de aprendizado e de correção daquilo que nós desenhamos. Seguindo, as pessoas têm memória complicada. É melhor observá-las em ação do que acreditar em suas palavras. Primeira dica da doutora Susan neste aspecto. Novamente, falamos sobre pesquisa. Fazemos pesquisa porque conseguimos identificar aquilo que, de repente, o próprio usuário não consegue identificar, ou pelo menos não consegue descrever para nós. Não faça as pessoas lembrarem de coisas de uma tarefa para outra. Informe para as pessoas aquilo que é necessário na interação que ela está fazendo. Não informe antes e depois peça para ela relembrar. A nossa memória é complicada e cada vez mais utilizada e cansada também. As pessoas só conseguem lembrar de 3 a 4 itens por vez. Aquela regra do 7 mais ou menos 2 é uma lenda urbana. A pesquisa no campo mostra, segundo a doutora Susan, que o número real é de 3 a 4 itens. Então vamos sempre possível trabalhar com essa quantidade de blocos e informações. No item 5, as pessoas são seres sociais, somos seres sociais. Então, sempre que a gente puder, a gente vai usar a tecnologia para sermos sociais. Pense nisso, em como isso pode estar dentro do produto, do serviço e da experiência que estamos desenhando. As pessoas procuram orientação nos outros sobre o que devem fazer, por meio de algo que já é conhecido como a validação social. É por isso, por exemplo, que as avaliações e comentários são tão relevantes nos nossos sites. Entender esse aspecto do nosso comportamento humano, pode ajudar na experiência que você está desenhando. Se as pessoas fazem algo juntas ao mesmo tempo, que é o que nós conhecemos como comportamento síncrono, isso as une. Então, quando a gente tem essas relações ao mesmo tempo, é algo que vai nos aproximar, que vai criar um elo entre nós. O riso, a risada, o humor é uma outra coisa que nos conecta e nos aproxima uns dos outros. Vale usarmos esses recursos quando fizer sentido, claro. Se você fizer um favor para alguém, essa pessoa se sentirá em dívida de retribuir este favor. E aí o que a doutora Susan nos traz é, se você der algo às pessoas, né, que elas desejam, e depois vocês podem pedir para ela preencher um formulário, isso vai ser mais natural do que o contrário. Então eu te dou algo que você deseja e convido você a fazer algo que é importante, que é necessário, e não o contrário, eu te convido a fazer algo e então te dou algo. É uma relação oposta, terá maior impacto dentro do comportamento humano. Quando você fizer algo, quando você observa alguém a fazer algo, as mesmas partes do seu cérebro se acendem como se você estivesse fazendo isso sozinho. É o que a gente chama de neurônios espelhos. Se você quer que as pessoas façam algo, mostre alguém fazendo isso para elas. Então é uma forma muito interessante que a gente tem para ensinar as pessoas. Tutoriais para problemas, para experiências complexas, por exemplo, podem ser feitas por meio da gente mostrar alguém fazendo aquilo. E a gente pode, por exemplo, lançar a mão de ilustrações, que vai ser mais fácil para alguém entender a metáfora de uma ilustração, de alguém fazendo algo, do que, por exemplo, um texto passo a passo que vai dizer para a pessoa como ela deve fazer aquilo. Então, também uma outra ferramenta que, entendendo o aspecto do comportamento humano, a gente pode melhorar a experiência de uso. Né? Você pode ter laços fortes com apenas 150 pessoas. Os laços fortes são aqueles que você está fisicamente próximo, com que você tem uma interação muito profunda. Porém, os laços fracos podem chegar aos milhares e são muito influentes. Vale a gente pensar nisso. Às vezes aquele colega não tão conhecido da rede social, ele também tem um impacto na decisão dessa pessoa. Às vezes até alguém desconhecido, os comentários que vimos antes, pode ser muito importante para que o usuário consiga entender, se sentir seguro ou tomar a melhor decisão para ele. Usar isso com sabedoria pode ajudar a melhorar a experiência. No item 6, as pessoas podem perder a atenção
facilmente, principalmente nesse ambiente que nós vivemos, que são muitos estímulos o tempo todo. Atrair, né? A atenção é a chave para projetar uma UI, uma User Interface, ou então o visual de uma forma atraente. Manter e agarrar a atenção e não distrair alguém quando está prestando atenção em alguma coisa são as principais preocupações. Importante aqui, eu falei sobre a ilustração, é a gente tomar cuidado para também não colocar um excesso de informação tentando buscar uma beleza e criar nisso um ruído de comunicação. É importante que a gente encontre o equilíbrio. Eu tenho que chamar a atenção, manter aquilo engajador, mas também não posso sufocar a pessoa com tantos estímulos que ela vai se distrair por um GIF, por exemplo, e esquecer que ela tem que preencher o formulário. As pessoas são programadas para prestar atenção a qualquer coisa que seja diferente ou nova. Se você fizer algo diferente, vai se destacar. Nesse sentido, vale também uma importante dica. Quando a gente quer criar algo diferente dentro do design, a gente precisa gritar e não sussurrar. O que isso quer dizer? Aquilo que é diferente tem que ser tão diferente que não pareça um erro. Quando a gente diferencia levemente as coisas, isso tende a parecer um erro. Se algo é diferente, tem que ser realmente diferente para que as pessoas compreendam que aquilo faz parte de um outro contexto. As pessoas podem realmente perder mudanças no nosso campo visual. Isso é chamado de cegueira à mudança. Existem alguns vídeos bem engraçados das pessoas fazendo isso, que não percebeu, por exemplo, quando alguém pediu uma informação na rua e a pessoa tentando responder nem percebeu que o ator foi trocado, né, o ator que pediu a informação foi trocado, eles não perceberam isso. Então a gente tem que tomar cuidado e, novamente, quando mudar, a mudança tem que ser muito clara. Não pode ser suave, temos que gritar e não sussurrar. Você pode usar os sentidos para chamar a atenção. Cores vivas, fontes grandes, bips e tons chamarão a atenção do usuário. Temos e podemos usar isso de uma forma bastante consciente e vai nos ajudar. Um exemplo físico, tem alguns carros, por exemplo, que têm sinais sonoros para informar coisas diferentes. Por exemplo, estou saindo do meu carro e deixando a chave no contato. Ele faz um determinado tipo sonoro. Estou saindo com o carro com o farol aceso. Ele faz um outro tipo de sinal sonoro, por exemplo, para dar informações que são importantes para as pessoas. Estou usando algo que é bastante chamativo, um som, um bip, para informar algo para o usuário que vai ajudá-lo a ter uma experiência melhor ou evitar um acidente, por exemplo. As pessoas se distraem facilmente, como nós já vimos. Se você não quer que elas se distraiam, não exiba coisas na interface ou comece a reproduzir coisas automaticamente. Se, no entanto, você quiser chamar a atenção, pode fazer essas coisas. Novamente, toda a experiência tem que ser estudada. Para que grupo, para que contexto, para que ambiente a gente está colocando e qual o propósito daquela experiência. E aí podemos escolher as melhores ferramentas, tendo consciência. O design tem a ver com consciência de escolha. Nada é colocado por acaso. Tudo ali é feito por algum tipo de planejamento, com algum objetivo muito bem definido, o qual pode ser medido se estamos ou não alcançando. No item 7, as pessoas desejam informação. Nós queremos e buscamos sobre isso. A dopamina é uma substância química que faz as pessoas buscarem algumas coisas. Por exemplo, comida, sexo e informação. O aprendizado, nesse sentido, é dopaminérgico. Não podemos deixar de querer mais informações. Só temos que entender quando a gente não está também sufocando os usuários de informação, algo que nós vivemos hoje, porque os estímulos são muito, todo mundo quer a atenção de todo mundo. Muitas vezes as pessoas desejam mais informações do que realmente podem processar. É isso que nós estamos falando. Às vezes as pessoas pedem mais ou pedem coisas que não é exatamente o que elas querem ou precisam. As pessoas precisam do feedback. O computador não precisa dizer ao humano que está carregando o arquivo. O ser humano só precisa saber o que está acontecendo. Então, novamente, informações, feedbacks, uma barra de progresso que informe as pessoas o que está acontecendo. Informação é importante. Na informação, diria ali, as leis da simplicidade. Na informação reside o conforto. Informar é trazer conforto
para as pessoas. No item 8, as pessoas têm a maior parte do nosso processamento mental inconsciente. Isso é muito importante da gente entender, e o item 1 reforça isso. O nosso processamento mental ocorre inconscientemente. Se você conseguir que as pessoas se comprometam com uma pequena ação, é muito provável que elas se comprometam com uma ação maior posteriormente. Isso é uma forma instintiva, não é consciente, não é que a gente vai entender isso. Mas a partir do momento que eu faço um pequeno trabalho, depois é mais natural que eu faça um grande trabalho para dar continuidade ao que eu comecei. Isso também é importante, em alguns serviços digitais usam bastante disso, do tempo, do esforço que você já utilizou para estar ali dentro. Um streaming de música, por exemplo, depois que você criou uma primeira playlist, uma segunda playlist, é mais natural que você continue criando playlists, organizando o seu conteúdo, e isso cria uma relação até de fidelidade com o serviço. O velho cérebro, né, o nosso velho cérebro, parte do inconsciente, toma ou pelo menos influi a maioria das nossas decisões. Nós, nesta parte do inconsciente, nos preocupamos com a sobrevivência e a propagação da nossa espécie. Portanto, a nossa atenção e pensamento vai para comida, sexo e perigo. Questões de sobrevivência e propagação da nossa espécie. É por isso que essas 3 mensagens costumam chamar muito a nossa atenção. Não é por isso que a gente brinca tanto que sexo vende. Sexo chama a atenção. Perigo também. Comida também. Novamente, é uma ferramenta, entender comportamento e aspectos do comportamento humano que podem influenciar na experiência que estamos projetando. O cérebro é afetado por imagens, especialmente imagens de pessoas. Procuramos rostos de pessoas até em nuvens, por exemplo. Bem como por histórias, storytelling, recursos de histórias. Isso é uma coisa com que a gente consegue se conectar. Lembrem-se, o cérebro emocional tem um impacto enorme nas nossas decisões. Por isso que uma história é tão influente para que a gente tome uma decisão por A ou B, por um caminho ou por outro. As histórias nos impactam muito. As imagens nos impactam muito. O comportamento das pessoas é muito afetado pelos fatores dos quais elas nem mesmo, estão cientes. Palavras como aposentado e cansado podem fazer até mesmo pessoas mais jovens andarem mais velhas. Isso é chamado de enquadramento. O discurso, a informação, as cores, a própria estrutura da interface pode fazer as pessoas agirem de maneira A ou B para que elas se enquadrem naquilo que está aparecendo para elas no campo de influência visual, emocional, sensorial. Tanto o cérebro antigo quanto o cérebro emocional agem sem nosso conhecimento consciente. Sempre atribuiremos uma razão racional do cérebro consciente à nossa decisão, mas nem sempre é isso que nos leva a tomar a decisão. E muitas vezes a racionalidade nem faz parte dessa decisão. E quantas vezes a gente não parou e falou, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Nossa, por que eu fiz aquilo outro? Né? Então, as influências que nós temos, elas nem sempre são tão racionais quanto a gente gostaria. É importante entender isso dentro do design. O design, antes de tudo, o designer ele vai sim manipular e organizar as informações para que a gente consiga comunicar, se informar e entregar uma boa experiência para as pessoas. No item 9, as pessoas criam modelos mentais. As pessoas sempre têm um modelo mental sobre um determinado objeto ou tarefa. Por exemplo, pagar minhas contas, ler um livro, usar um controle remoto. Nós já temos alguns entendimentos sobre como determinadas coisas são feitas. Quando a gente tem esse entendimento, esse modelo mental, esse entendimento sobre como aquilo é feito, é importante que o designer consiga reproduzir isso numa experiência que ele vai fazer aquilo, talvez em um outro ambiente. Pagar uma conta, por exemplo, já tem um certo modelo mental, até no ambiente digital. Por isso que nós reproduzimos determinados caminhos, determinados fluxos, para que as pessoas consigam achar aquilo mais fácil, porque ela já tem a sua teoria de como aquilo é feito. Isso é um atalho da experiência. O modelo mental que as pessoas têm sobre determinada tarefa pode facilitar
ou dificultar o uso de uma interface digital, disso que nós estamos falando. Se eu entendo que algo tem que ser feito ou costuma ser feito de determinada forma, se a interface apresenta uma outra forma de fazer aquilo, eu tendo a ter uma dificuldade, uma rejeição, uma barreira de fazer aquilo de uma forma diferente. Por isso, quando a interface muda, o aplicativo muda, a gente atualiza uma experiência, é natural que aconteça uma inicial rejeição por aquilo, porque eu já estou acostumado a fazer aquilo de alguma forma, eu já tenho uma teoria minha de como aquilo é feito. Se deixa de ser feito como eu entendo, eu começo a ter uma rejeição, uma barreira. Aquilo é importante gerenciarmos. Para criar uma UX positiva, você pode combinar o modelo conceitual do seu produto ou site com o modelo mental dos usuários, ou descobrir como ensinar o usuário esse novo modelo mental que ele não tem. É importante que o designer saiba qual o caminho que ele está escolhendo. Porque se eu escolho o caminho de copiar o modelo mental e trazer para o produto, eu preciso ter consciência e compreender profundamente qual é o modelo mental, a teoria que a pessoa tem sobre como aquilo funciona e entregar isso para ela. Se por outro lado eu vou entregar uma nova forma de ser feita, eu preciso ter muito consciente como eu vou ensinar esse novo modelo e engajar essa pessoa a fazer isso no novo modelo que eu estou propondo. As metáforas ajudam os usuários a obter um modelo conceitual. Isso é como ler um livro, isso é como fazer tal coisa, isso é como atravessar a rua, isso é como ligar para alguém por meio de um telefone digital, de um telefone analógico, enfim. A gente pode utilizar as metáforas para que as pessoas entendam como fazer aquilo de uma maneira nova. A razão mais importante para fazer pesquisas com o usuário é obter informações sobre os modelos mentais que eles têm. Compreender como essas pessoas estão se relacionando com o problema, com a questão que você está tentando resolver com o seu produto, com o seu serviço. Entender como ela já se relaciona com isso é uma parte importante da pesquisa e o porquê nós fazemos pesquisas. Lembrando, se eu entrego uma forma da pessoa fazer algo que difere da maneira como ela entende que aquilo deve ser feito, a rejeição e a barreira será enorme, vai ser muito mais difícil convencer as pessoas a adentrar aquilo se eu não usar, por exemplo, uma metáfora ou se eu não escolher algum caminho para ensiná-la a fazer aquilo. Por isso é importante entender modelos mentais. As pessoas precisam de sistemas visuais estruturados. Se a interface estiver desordenada, as pessoas não vão conseguir encontrar as informações. Use agrupamentos para ajudar a focar para onde eu devo olhar, qual é a hierarquia dessa informação. Blocos de informação com títulos bem marcados, destaques muito bem feitos, ajudam a gente a rastrear a informação, entender a estrutura e a hierarquia e entender o que eu devo ler e se aquilo realmente é relevante para eu continuar me aprofundando ou não. Acredita-se que as coisas que estejam próximas uma das outras andam juntas. Isso também tem a ver com a teoria do agrupamento. Se eu coloco duas coisas juntas, eu entendo que elas pertencem ao mesmo grupo. Se elas têm a mesma forma, eu também vou entender que elas pertencem ao mesmo grupo. Algumas coisas que a gente já viu, por exemplo, na Gestalt, um outro vídeo que tem aqui no canal, que fala sobre a Gestalt. A Gestalt é uma boa ferramenta para a gente entender como estruturar sistemas visuais. Faça as fontes grandes o suficiente. É importante que a gente entenda isso com o avançar da idade ou mesmo com algum tipo de deficiência visual que nós tenhamos. É importante que essas fontes tragam para nós o conforto da leitura. Isso é comum, é um recurso digital que a gente precisa pensar quando vamos entregar uma experiência para o usuário. A pesquisa no campo mostra que as pessoas usam a visão periférica para obter a essência do que elas estão olhando. O rastrear. Eu rastreio muito rapidamente para entender se aquilo faz sentido, se eu quero continuar lendo, se aquilo me interessa, por exemplo. Então é importante que a gente saiba usar isso. Como rastrear funciona? Isso é fácil de ser rastreado. Eu consigo entender a estrutura, ler os títulos, ter uma ideia geral do que está aparecendo ali na minha frente. Isso é importante na experiência.
As cores mais difíceis de se verem juntas é o vermelho e o azul. Tente evitar texto, por exemplo, vermelho sobre o fundo azul ou vice-versa. Isso é uma técnica importante a gente relembrar e ver toda a questão da acessibilidade. Já existe bastante material sobre isso para que a gente consiga proporcionar uma boa experiência. Lembrando, contraste, tamanho de fonte, são coisas inclusive de acessibilidade, diversidade, de abraçar o maior tipo de pessoas e de perfis e de necessidades diferentes, e faz parte do trabalho. E seguindo então, a gente tem as pessoas podem reconhecer melhor os objetos em uma interface quando eles estão ligeiramente inclinados e têm uma perspectiva de estar um pouco acima. É o chamado a perspectiva canônica. Novamente, para entendermos aqui boas técnicas de estrutura visual, eu recomendo entendermos um pouco melhor a própria Gestalt e suas ferramentas. A cor pode ser usada para mostrar se as coisas combinam, por exemplo, mas certifique-se de usar outra maneira de mostrar as mesmas informações, porque algumas pessoas podem não reconhecer as cores que você utilizou. Novamente, a Gestalt pode ser um bom caminho para nós, se eu usar formas, cores ou a mesma disposição dentro dos espaços, eu consigo mostrar para as pessoas que aquelas informações andam juntas ou não andam juntas, ou é importante que eu leia elas e compreenda elas de uma maneira mais agrupada. Tudo isso são técnicas que a gente pode usar para a estrutura visual. Mais importante, o nosso cérebro precisa de coisas estruturadas visualmente e de equilíbrio. O equilíbrio é muito importante na hora que a gente vai ver e observar as coisas. Então, resumindo aqui os 10 aspectos que nós vimos, né? As pessoas não querem trabalhar ou pensar mais do que precisam, as pessoas têm limitações, as pessoas cometem erros, as pessoas têm uma memória complicada, as pessoas são sociais, as pessoas podem perder a atenção facilmente, as pessoas desejam informação, as pessoas têm maior parte do seu processamento mental inconsciente, as pessoas criam modelos mentais e usam eles para lidar com a vida, as pessoas precisam de sistemas visuais estruturados para conseguir interagir com as coisas ao seu redor. Esses são os 10 aspectos comportamentais humanos que a gente pode utilizar na UX, na User Experience. Cada designer vai entender toda essa complexidade para elaborar a sua experiência, para elaborar a sua solução e, claro, testar com as pessoas, porque é isso. Nada vai ser melhor do que a real experiência para a gente compreender o quanto nós estamos próximos de oferecer uma boa experiência de uso para os nossos usuários. Então, novamente, aqui nós temos as referências que eu utilizei para esse vídeo, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tem também mais materiais em faberhouse.com.br. Quem me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu, se você achou relevante, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar ou comentar aqui esse vídeo. Meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.